Este salmo de hoje, falando sobre quem acha sabe tudo, né? Ou seja, tem muito conhecimento, tem muita inteligência, né? Ou a pessoa que não sabe nada. Esta questão é importante, né? Como tinha salmo de ontem, né? A gente não sabe nem dia de amanhã, nem daqui uma hora. Como assim? Quem está nosso destino, nosso futuro, é só Deus, né? Então, mesmo que sabe tudo, tem muito limitado, né? Limite. Grandeza do homem perante Deus, que sabe que não sabe nada, né? Comparando sabedoria de Deus, força de Deus, a gente tem muito limite. Tem que reconhecer. Sabendo isso, a gente consegue ter mais fé, né? Já que não sabe nada, nem o futuro, nem um passo frente, a gente pode ter tranquilidade, paz no coração, porque acredita em Deus, né? Essa é a diferença. Então, quem tem bastante fé, firme, né? Não está querendo saber, querendo saber, talvez, que está junto com Deus, ou está no caminho certo, né? Ou acredita força invisível, né? Poder de Deus é invisível, né? Ou acredita essa parte espiritual, mesmo que não vê, ou você acredita coisas que vê, só coisas que toca, né? Então, acho que nosso objetivo é aprofundar nossa fé, né? Nosso amor, e perceber cada vez mais parte espiritual, né? Aquele que não vê. Mas isso é difícil, né? Difícil. Eu sempre falo, por exemplo, assim. Agora, aumentando bastante a luz de Deus, isso não tem dúvida, né? Já que está aumentando muita luz de Deus, a gente tem que procurar receber essa luz, abrir nosso coração, né? E como assim fazer, né? Porque se fosse coisa visível, né? Coisa que cabe, falando muito fácil, né? A pessoa aceita, mas para aceitar aquela luz invisível que preencheram dentro do nosso corpo espiritual, o nosso espírito, né? Do coração, não é nada fácil. Eu acho que só através da experiência. Por isso eu falo que precisa respirar bem fundo, né? Mas não somente colocar no sentido de oxigênio, né? Dentro do pulmão. Isso é uma coisa material. Mas é preencher esse força maravilhosa, essa luz maravilhosa, dentro do nosso corpo. Preencher, né? E expirando, inspirando outra vez. Acho que esse exercício é importante. Então, de repente, acontece alguma coisa.
Por exemplo, pequena experiência, né? Uma coisa bem pequena, mas é muito interessante. Não estou sabendo o que está isso aí. Por exemplo, tendo uma tensão aqui na parte da nuca, né? Eu acho que deve ter toxina acumulada, né? Então, tem dificuldade, eu acho, circular o sangue na cabeça. Impedimento da circulação do sangue, né? Pensa bem. Então, quando ministro auto-joré, quando recebe joré, melhora. Acontece coisas, um fenômeno, eu estou observando, né? Eu mesmo, né? Parece coração aqui na nuca, não sei se você já sentiu, batendo aqui, uma coisa desagradável, né? Coração você sente que bate assim, né? O coração está aqui, né? Mas parece que o coração está aqui. Tá. Zumbido no ouvido. Mais ou menos assim, mas zumbido daqui, não é ouvido. Então, pelo ensinamento do Meiji-sama, fala assim, que tendo purificação, quer dizer, tendo dissolução de toxina, derretendo toxina, então, acelerando tipo de palpitação, né? Isso faz barulho perto do ouvido, bem perto do ouvido, aí sente. Mas dá a impressão, é muito desagradável. Tem dia que tem hora que tá. Né? Eu acho que vocês também devem experimentar, né? Então, batendo assim, né? Engraçado é isso aí. Eu experimento há alguns dias agora, né? Então, né? Inspirando ar bem fundo. Engraçado, só passa. Não sei por que passa. Né? Então, quando começa a bater, inspira, aí para. Só 2 vezes já para. Volta normal. Né? Tem dia que ministrando joré, aí começa a bater. Até aí não tem nada, né? Frente do altar, ministrando joré, aí começa a bater aqui. Porque acelera a purificação. Então, a gente recebe joré. Importante receber joré. Mas também, hoje em dia, eu acho que também poderíamos receber luz através da inspiração. Porque luz está enchendo no espaço. Em toda parte. Qualquer parte. Né? Tem que acreditar nisso aí, né? Entendeu? Então você inspirando no sentido, não forma física, não está oxigênio. Oxigênio não é tão interessante, né? Mas é a intenção de você receber luz invisível, né? Aí para mim alivia. Outro dia, ontem mesmo, estava lá no recepção, assistindo televisão, internet, né? Aí começa a assistir, começou a bater. Senti mal, aí já não podia nem virar a cabeça, né? Ficou duro aqui, dando tontura, né? Aí parei, né? E depois lembrei isso aí. Aí, propositamente, tem que ter essa intenção, né? Não pode ser natural. Porque inspirar, expirar, todo mundo sabe fazer. Não precisa aprender. Ao nascer já sabe fazer, né? Isso é uma coisa mecânica, né? Que tem nosso corpo. Não precisa ensinar. Criança, você inspira, não precisa. Não é? Mas
este lado espiritual tem que aprender, senão não aprende. Experimenta fazer, é uma coisa interessante. Aí para, alivia, né? Aí começa a sentir, começa a perceber, então, realmente entrando luz. Nossa cabeça é muito ruim. Não acredita se não tem prova, né? Então, tendo prova, você entende, então assim que funciona. Uma coisa interessante, né? Tem uma técnica muito antiga, diz que milenário, que poucas pessoas conhecem. Então tem um sacerdote do Zen budista, né? Começou a estudar. Alguma pessoa ensinou. Isso seria, você inspira através do soro do pé, expelindo ar através do soro do pé. Imagina. A gente tem na cabeça, pulmão é que você respira, né? Entra ar no pulmão, sai do pulmão. Não é verdade? Essa parte física. Espiritual, essa grande espiritualidade fazia, sentava, inspirava através do soro do pé e expelia soro do pé. Consegue fazer isso? Eu acho que primeiro é imaginação. Então, sabe o que acontece? Isso aí acaba você pegando coisa invisível, além do oxigênio. Isso é uma coisa bastante profunda, né? Porque a ciência também está aproximando isso aí. Agora falando muito imaterial, não é matéria, mas matéria. Intermediário. Eles não falam espírito, né? Espírito é só quem fala religioso, espiritualista, né? Cientista não fala que imaterial. Descobrindo. Então, essa energia, origem da energia, diz que a origem da força que fez este universo, eles acham que está ao nosso redor. Mas é uma coisa invisível. Invisível, mas sabe que tem, existe. Estou pesquisando, né? Querendo apanhar, né? Mas é muito difícil. Esse topo da ciência atual. Sabe que tem. Toda força, origem de toda força, pode curar qualquer doença, qualquer problema vai resolver, se você consegue captar isso aí. Captar porque está perto. Emanado no mundo inteiro. Todo espaço está de seu lado, né? Abundante, né? Mas não enxerga. Então, só através da experiência a gente consegue ver. Entendeu? Portanto, estou falando, esquecer do pouquinho material. Entendeu? Fazer propósito, né? Porque não adianta deixar naturalmente. Naturalmente a pessoa não faz. Então, fazendo isso aí, interessante, começa a perceber, sabe o que é? A pessoa está muito trancado, não está aberto para o mundo, para fora, entendeu? Como se fosse trancando ar, não consegue respirar, muito pequeno, pouco, não abre. Não abre no sentido material, espiritualmente não abre. Então, interessante, fazendo esse tipo eu acho que esse é um exercício espiritual, né? Fazendo isso aí, o que acontece? Começa a surgir força dentro, você adquire uma força muito grande, não sabe onde vem. Aí você fica firme, não tem medo nenhuma para enfrentar, né? Uma coisa engraçada. Fica, não sei como expressar.
senão a gente fica muito acanhado, fica sem coragem, parece que fica murcho, né? Cada vez murchando. Então tem que abrir, receber essa luz de Deus, né? E cada vez fica consciente, né? E pouco a pouco ficando mais forte. Então, quando vocês ministram a Joré, também ajudaria bastante. Receber Joré ajuda. Eu acho que o mundo está indo nessa direção. Direção que a gente tem que saber, né? Mesmo história do Joré. Primeiro foi metade, ou seja, mais de metade parte mais física, misturando do-in, massagem, né? E pouco a pouco espiritualizando, né? Então isso indo ainda vai em frente, né? Vai em frente. Até ser humano consegue captar essa energia de Deus que está descendo do céu, enchendo o globo terrestre. Isso mesmo falava no último. Aquele bola de luz que mesmo tinha, né? Origem da energia espiritual, força do Joré, né? Ele falava, cada vez está crescendo. No último, ele falava, está no tamanho daquele templo messiânico. Isso vai crescer, vai na forma, tamanho do globo terrestre. Preencher. É difícil entender, mas isso é verdade. Entendeu? Então, perto da gente, bem perto, tem isso aí. Só que não sabe aproveitar. Né? Para aproveitar, a gente tem que aprender mecanismo, né? Mesmo o Joré. Você tem o Hikari, mas tem que levantar a mão. Senão não sai, né? Mesma coisa. Se você não respira e não recebe, né? Como é que vai aprender? Entrando só ar, material, mas não é espiritual. Então, através da inspiração, que aumentar a potencialidade espiritual, isso ajudaria muito, né? Então, isso dá para fazer qualquer parte do mundo, né? Não importa a distância, nem tempo. Deus está mostrando, viu? Mas a gente tem que prestar muita atenção. Nossa direção, né? Uma das armas, como sempre falo, essa tecnologia da internet, né? No Japão, a maioria da pessoa já tem celular, acessa facilmente a internet. Semana passada começou a vender internet no celular, tridimensional, não precisa óculos. Imagina. Agora tentando inventar, passar aroma. Já está bem avançado. Aroma. Incrível, né? Então, tecnologia avançando, espiritualidade parou. Que é isso? Né? Espiritualidade deveria estar bem mais avançada, né? Então, usando esta forma tecnológica, maneira de divulgar o ensinamento de Meshama, ou seja, mais força de luz de Deus, como transmitir, como precisar captar, através disso, como ficar feliz, alegre, né? Eu acho que a gente tem que estudar, né? Estuda, porque não é uma coisa imaginária, porque acontece as coisas, né? Reflete no mundo material, entendeu? Isso que é maravilha, né? Isso que é maravilha.
Se vocês fizerem direitinho isso aí, o dia inteiro está com muita saúde. Muita saúde. Senão fica doente. Fica fechado, né? Sufocado, né? Você tem essa sensação, né? Sufocado. Quando abre, a gente sente, puxa, estava sufocado. Quando percebe, nem respiração física, só um pouquinho, muito fraco. Não tem nem coragem de abrir boca. Entendeu? Não tem nem coragem de você inspirar até fundo do coração, até fundo do pulmão. Não tem. Fica muito acanhado. Fica muito fraco. Por quê? Isso aí é da nosso esforço, né? Exercício, né? Senão fica fraca, né? Como se fosse musculatura espiritual ficando fraca, não é física. A pessoa faz ginástica, aumentar músculo, né? Isso é importante, parte física, né? Mas não consegue falar espírito. Espírito é muito fraco. Não tem mais músculo. Não levanta nenhum peso. Não consegue ultrapassar nenhum obstáculo. Já fica com medo. Porque falta energia interior, força interior, né? Está preenchendo no globo terrestre e a gente não consegue fazer. Então, conforme andando para a era do dia, a gente também tem que mudar. Né? Dar mais importância a esse exercício do lado espiritual. Cada um faz, experiência. Por exemplo, doendo a cabeça, né? Em vez de pedir joré, experimenta. Procura inspirar, receber bastante luz, né? Conforme fazendo, começa a desaparecer. De repente, desaparece. Onde foi aquele? Né? Interessante, né? Tem que ser isso aí, né? Não pode. Cada vez ficaria mais fácil as coisas, mas a gente tem que acompanhar. A presença de Deus é bastante evidente, né? Só que é espiritual. Então, quando a gente procura no estado mais invisível, espiritual, a pessoa consegue sintonizar. E recebe muita luz, começa a mudar. Mudando o quê? Mudando pouco a pouco o nível espiritual. Esse é o ponto focal do ensinamento, né? Para ser feliz, para você mudar o destino, tem que mudar posição, não é social, posição espiritual. Se não muda, não muda nada. Por exemplo, está aqui, né? Mundo de cada um está aqui. Agora, cada um está. Tem seu mundo, né? Este mundo já sabe mais ou menos como é que é, né? Não é grande coisa. Então tem que dar um salto para cima. Aí você vive, começa a ver esse mundo. Entendeu? Quanto mais sobe, não existe doença, pobreza, conflito. É o mundo dos felizes, né? Saúde, prosperidade e paz. Cheio de amor, né? Aproxima mais de Deus, né? Então é importante isso aí, subir para cima. Não tem outro jeito. Não tem outro. Aqui vivendo aqui, fazendo esforço máximo, mas tem limite. Tem limite. Todo mundo fazendo esforço, né? Melhorar a vida, né? Mas se não melhorar nível espiritual, não adianta. Isso é uma experiência muito importante. Se a pessoa experimenta isso aí procura, aí realmente caminho certo. Mudou, né? Mudou, aí reflete o mundo material. As coisas começam a melhorar, as coisas mudam. Tem facilidade de distinguir certo e errado, bem do mal,
né? Desperta a sabedoria, fica mais tranquilo, coração mais sossegado, não tem mais medo, né? Vai entrar no mundo maravilhoso, maravilhoso, porque entrou, o Espírito entrou e o consumiu, né? Para isso, o que tem? Importância da arte, né? Obra de arte, pintura, música, flores, né? Tudo que proporciona beleza, que dá um salto, né? Então, procura saber isso aí, né? Fica mais consciente. Fazer esforço máximo, entendeu? Nesse sentido. A pessoa faz esforço de besteira, não é nada importante. Então não muda nada, não muda nada. Uma coisa muito artificial. Não está procurando sair do mundo. Tem que sair, né? E hoje em dia não é nada difícil, é muito fácil, muito fácil. Mesmo no dia do antepassado, esse domingo, né? 2, 3 pessoas vieram. 1 ano, 2 anos não apareceu. Aí falando que sonhou, que ancestrais, antepassados, não sei, avô, pai, mãe, apareceu no sonho, falou que você tem que ir no culto. Cobrou no mundo espiritual. Aí a pessoa veio de longe, né? Já pensou? O que move ser humano, mexe ser humano, é mundo espiritual. Isso é antepassado, né? Se for Deus, o que aconteceria, né? Força não está no material. Você falando dessas pessoas, você é bom participar do culto. Falando fisicamente, pessoalmente, né? Explicando tudo a importância, né? A pessoa não vê. Precisa muito esforço. Mas quando algum antepassado, ou protetor, ou Espírito Divino atua, ser humano não é nada. Obedece. Com maior alegria. Esse que é diferente. Então tem que mudar o mundo espiritual. Se não muda, não adianta nada. Entendeu? Só cansa, né? Cansa, né? Cansa e o que ganha, frustração, né? Você tinha tanta esperança para ajudar, não ajuda nada, não obedece nada, porque está errado. Direção de esforço que está errado, entendeu? Né? Por isso é importante. E nesse sentido, ficando mais fácil. Espírito precede matéria. A gente tem que viver um pouco mais, né? Nesse sentido. Prestar atenção, até parte física. Tem dia que a gente sente, tem hora que sente cansaço, né? Tipo, bem cansado, fraco, né? Entendeu? Então, quando assim mesmo, assim, fazendo esforço para receber luz, mudando um pouco de respiração, direção para Deus, de repente você fica forte, abastecido, energia, né? Aí sente maravilha. Então esse ponto, não pode esquecer, né? Senão o material leva a gente outro buraco, né? Tá bom. Obrigado.